Oi, gente, eu sou o William, eu faço parte da equipe da MedCiple e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da pediatria. Na live passada a gente falou sobre a antropometria, então a gente está dentro do estudo da puericultura, vamos avaliar o que é o saudável de uma criança, como é que é o desenvolvimento saudável de uma criança, então permitindo a ela que ela tenha uma promoção à saúde e prevenção a doenças. Esse é o nosso principal foco no início da pediatria. E dentro da puericultura é essencial que a gente saiba avaliar a nutrição dessa criança, que vai compreender desde a anamnese, a coleta dos dados no exame físico e também pedir exames complementares quando necessário. Então, bora lá para nossa live de hoje. Então, estudo dentro da puericultura, a gente vai estudar sobre a avaliação nutricional. Mesmo esquema de sempre, resolver questões, flashcards. Ao final das questões, a gente resolve os flashcards para consolidar o conteúdo. Então, bora lá. Sobre a avaliação nutricional, a assinale alternativa correta. É uma ferramenta utilizada na puericultura que não tem tanto impacto social, visto que analisa crianças isoladamente. Definitivamente não, essa frase está completamente errada. Primeiro ponto que a avaliação nutricional na puericultura é extremamente importante para a gente avaliar o desenvolvimento dessa criança. E o segundo, que quando analisa a antropometria dessa criança, tu vai colocar dentro de uma curva. Estou analisando o peso, eu vou colocar dentro da curva de peso por idade ou peso por altura. Quando eu faço isso, eu estou comparando essa criança com a média populacional. Então, essa parte também está errada. Ela analisa, sim, as crianças de modo geral, comparando essa criança com a média da população na mesma faixa etária. Então, a letra A está completamente errada. Letra B. Somente quando algum distúrbio é encontrado que a avaliação nutricional se mostra importante. Frase horrível, crime demais falar essa frase, porque a gente está dentro da puericultura. A gente aqui não visa tratar algum distúrbio, a gente visa principalmente manter a criança saudável, promovendo saúde, e prevenir que essa criança desenvolva alguma doença. Então, é extremamente importante a avaliação nutricional na puericultura. Obviamente que para tratar se tem algum distúrbio, a avaliação nutricional também é muito importante. Só que dentro da puericultura, isso é extremamente importante. A avaliação nutricional depende apenas da avaliação do peso e da altura da criança para verificar se estão adequados para a idade. Esse apenas também é horrível demais. Por quê? Porque a gente tem o perímetro cefálico, a gente tem o perímetro abdominal, a dobra de pele, relação circunferência-altura, o IMC, a gente tem o perímetro do braquial. Então, tem vários exames físicos que são essenciais na avaliação nutricional. Não é só peso e altura, não. A avaliação nutricional completa compreende anamnese clínica, anamnese dietética, avaliação antropométrica, exame físico e exame complementar. Perfeito, isso aqui está totalmente completo. Basicamente é o pilar, os três pilares: anamnese, exame físico e exame complementar. O exame complementar, quando é necessário, não é sempre realizado, mas a anamnese e a avaliação antropométrica, sim, devem ser sempre analisadas. O flashcard, que é o conteúdo de hoje, a avaliação nutricional. A avaliação nutricional pediátrica é obtida através da dois pontos: anamnese clínica dietética que se refere à dieta, né? Exame físico, mais especificamente exames antropométricos, que daí vão englobar os principais são altura, peso, perímetro cefálico e, em algumas ocasiões, perímetro abdominal e perímetro, na verdade, circunferência abdominal. Circunferência abdominal e braquial. Esses são os principais exames físicos e também temos, às vezes, exames complementares. Vamos para a questão número 2. A avaliação nutricional visa realizar diagnóstico nutricional, planejar e promover a saúde, estabelecer situações de risco e servir como indicador de qualidade de vida de determinada população. Sobre isso, a assinale alternativa correta. Então, novamente, subdividindo a correta.
A avaliação nutricional é a mesma coisa que a avaliação antropométrica? Não. A avaliação nutricional engloba tudo relacionado à nutrição. Então, vai envolver saber o que essa criança come, saber como é que está o desenvolvimento dessa criança, saber alguns aspectos como, por exemplo, a micção e a defecação dessa criança, saber como é que está funcionando toda a rotina nutricional, e isso refere-se tanto aos alimentos ingeridos, como também como esses alimentos são ingeridos, no sentido de, a mãe liquidifica os alimentos? A mãe só amassa e corta bem pequeno? A mãe, ela deixa a criança comendo, assistindo TV? Ou é uma reunião familiar em que fica todo mundo conversando? Essa criança, ela tem um tempo só para comer? Tudo isso é um aspecto mais psicológico da nutrição que é extremamente importante da gente obter na anamnese. Então, a anamnese nutricional também não é só tentar o que a criança come e quando come. Vai muito além disso. E, além disso, a anamnese, a avaliação nutricional, ela também vai compor o exame físico, tanto o exame físico antropométrico como os outros exames físicos. Por exemplo, além de antropometria, o que mais a gente está dentro da avaliação nutricional? Saber se a criança, ela tem, por exemplo, o nome, alteração na pigmentação de pele devido ao diabetes, fugiu o termo agora, mas avalia outros estados dessa criança, como é que está a pele dessa criança, como é que, basicamente é isso, tipo de alterações físicas que não são necessariamente antropométricas. Então, alterações principalmente de pele que a gente mais pode observar, mas também outros exames complementares para saber como é que está a função renal, por exemplo, dessa criança, também pode ser muito importante. Então, a avaliação nutricional e antropométrica não são sinônimos. A nutricional engloba muito mais do que a antropometria. A anamnese clínica não é tão importante para a avaliação nutricional, pois visa apenas identificação do paciente. Eu já falei um monte para comprovar que isso aqui está totalmente errado. A anamnese alimentar visa investigar os dados sobre a alimentação do paciente apenas após a amamentação? Não. A anamnese alimentar vai servir sempre, com ou sem alimentação. Quanto à amamentação exclusiva, a gente vai saber quantas vezes a criança está amamentando, se ela está amamentando por livre demanda, ou seja, ela pede para mamar, ou a mãe está acordando essa criança para mamar. Essa criança está mamando de forma vigorosa, ela está mamando fraco, essa criança está pegando certo no bico do peito, no mamilo, ela pega só no mamilo, ela engloba toda a auréola. Então, a anamnese alimentar não é só da amamentação, porque eu já citei as perguntas que tu faz na anamnese da amamentação, né? Mas depois da amamentação, depois dos 6 meses de idade, quando se deve introduzir alimentação, então tem uma amamentação mais alimentação complementar, ou em alguns casos que é só alimentação complementar, né? A criança para de amamentar, também a gente tem que descobrir tudo do que ela come. Quais são as alimentações do dia, quais são as refeições do dia, o que ela come em cada refeição, qual a quantidade do que ela come em cada refeição. Durante a refeição, ela fica somente comendo, ela fica se distraindo, brincando, assistindo TV, ela faz a outra coisa. Como é que essa alimentação está sendo servida? Ela é liquidificada, ela é triturada, ela é amassada, ela é cortada em pequenos cubos. Então, tem muita pergunta, tem muita coisa que vai muito mais do que só a alimentação, que vai muito mais do que só a criança come. É isso que eu quero focar muito, que a avaliação nutricional ela é extremamente importante para a puericultura e para a pediatria de forma geral. Ela não é só apertar o que a criança come, ela vai muito além disso. No exame físico, deve-se avaliar a criança completamente despida, observando a presença de edemas, lesões, dermatite, entre outras características. Perfeito. Isso aqui é o que eu falei de exame físico, que vai além da avaliação antropométrica. Então, exame físico na antropometria não é necessariamente só a avaliação antropométrica de altura, peso, perímetro cefálico, circunferência abdominal e braquial. Ela também vai ver essas alterações aqui, edema, lesão, dermatite. Tudo isso vai indicar se a criança tem alguma patologia. Presença de edema pode estar presente numa desnutrição proteica, já que a criança tem pouca albumina, acaba ocasionando uma perda de volume. Esse volume acaba... Na aula específica disso, eu explico o mecanismo fisiopatológico, mas na cantose nigricans, que ocorre na diabetes, por exemplo, e são as outras alterações físicas que a gente pode observar além do exame antropométrico, ok?
Então, bora para a próxima questão. Questão número 8. Qual é a medida que representa a distância da medida antropométrica do valor médio estimado para determinada idade e sexo? Então, agora a gente vai para a avaliação antropométrica propriamente dita. Quando a gente está avaliando a nutrição da criança, uma das principais ferramentas é a antropometria. Então, por que a gente vai focar tanto nisso aqui agora? Na live passada eu até falou sobre os gráficos, mas agora que eu vou explicar como é que funcionam esses gráficos. Esses gráficos é o seguinte. Quando a gente avalia a antropometria, vamos pegar, por exemplo, o peso dessa criança. Eu vou lá, pesei essa criança e cheguei ao valor de 5 quilos. Esse peso adequado? Ele não é adequado? É muito elevado? É pouco elevado? Tá bom para a criança? Como é que a gente sabe? A gente vai saber colocando esse valor em um gráfico. Então, lá na caderneta da criança, vai ter gráficos para todas as idades, para ser masculino ou feminino, para todas as idades, e correspondendo o quê? O peso dessa criança a uma média da população nessa faixa etária. Então, a criança ela tem 1 ano de idade e ela pesa 5 quilos. Eu vou procurar 1 ano de idade, eu vou no gráfico de peso e vou colocar que ela tem 5 quilos. A partir daí, eu vou ter gráficos, que são traços que representam a média populacional. A medida que representa a distância dessa criança, do valor dessa criança, para o valor médio da população é através do score Z, que é isso daqui, ó. Esse é o gráfico que eu me referi antes. Quando a gente vai calcular aqui, é o gráfico do IMC. Então, eu calculei o IMC da criança e o IMC deu 24, e essa criança ela tem 15 anos. Então, vamos ver. IMC 24, 15 anos. Então, com 15 anos, 24 vai ficar aqui, ó. Eu vou marcar um ponto aqui. A partir daí, agora eu vou olhar as minhas curvas que representam o score Z. O que é o score Z? O score Z, ele se baseia lá na curva de Gauss da distância, a distância do valor desse dado para a média populacional em desvio padrão. Então, eu vou analisar qual é a distância do valor dessa criança para a média da população através do desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida lá basicamente, na álgebra, cálculos matemáticos, que eu não vou saber explicar agora, mas o desvio padrão vai ser basicamente a gente ter valores precisos da porcentagem do que essa criança vai estar da média da população. Então, por exemplo, se essa criança tivesse 15 anos e tivesse o IMC de 20, ela estaria no Z igual a 0. O que significa? Significa que essa criança ela está no percentil 50. Ela tem exatamente o que a média da população tem. Então, a média da população com 15 anos é ter 20 de IMC. Z1, Z2 e Z3 significa a distância do valor dessa criança para a média da população. Então, em Z1, significa que essa criança ela está a uma distância de 34,2% da média da população. Ela está no percentil 84, o que significa que essa criança ela pesa mais que 84% da população nessa faixa etária. Então, essa criança com IMC 22, no Z1, o Z1 representa 84,2%. Essa criança pesa mais que 84,2% da população. O Z2, que é 2 desvio padrão de distância da média, lá na curva de Gauss, representa 95,6%. Ou seja, a criança com IMC de 26, tendo 14 anos, ela tem um IMC maior do que 95,6% da população. É isso que o score Z representa. Ele representa a distância em desvio padrão do valor do peso do IMC da altura dessa criança para a média da população. O 0 representa 50%, ou seja, exatamente a média. Quem está no 0 tem um peso, tem um IMC, tem uma altura maior do que 50% da população. No Z mais 1,
é uma altura, é um peso, é um IMC maior do que 68,4%, são valores fixos, tá? O Z é valor fixo de desvio padrão lá na curva de Gauss. O Z mais 1 significa 68,4%. O Z mais 2 significa 95,6%. O Z mais 3 significa 99,8%. Perdão, falei o número errado. Falei o número errado. Mil perdões. O Z mais 1 significa 84,2%. O Z mais 2 significa 97,7%. E o Z mais 3 significa 99,9%. Isso significa o Z mais 1, Z mais 2 e Z mais 3. Z mais 1, 84, Z mais 2, 97 e Z mais 3, 99%. Então, quem está aqui, ó, uma criança de 14 anos com 34 de IMC, ela tem um IMC maior do que 99,9% da população com 14 anos. Então, eu demorei para explicar isso aqui, porque essa aqui é a parte mais importante dessa live, é compreender como ler esse tipo de gráfico, como entender o que significa cada uma dessas linhas. A partir desses valores de Z, que pela OMS é o melhor parâmetro para se avaliar a antropometria dessa criança. Como assim? Partindo desses números, a gente vai avaliar se esse IMC é para uma criança eutrófica, é para uma criança desnutrida, é para uma criança obesa, é para uma criança com risco de obesidade. Então, a partir desses valores, eu vou dizer qual que é o estado nutricional dessa criança. De modo geral, entre -2 e 1 é sempre normal. Para todos os gráficos. Para todos os gráficos, entre -2 e 1 é normal. Então, se fosse altura entre -2 e 1 é normal. Peso entre -2 e 1 é normal. IMC entre -2 e 1 é normal. Então, uma criança que tem o IMC aqui, ó, um pouquinho abaixo do 1, acima do 0, ela tem um peso normal. Se ela tivesse aqui, ó, bem no -1, se ela tivesse no valor, é considerado adequado para a idade. Então, entre -2 e 1, geralmente é adequado para a idade. IMC, peso e altura. IMC, agora falando só do IMC. IMC entre 1 e 2, para uma criança menor de 5 anos de idade, a gente diz que ela tem risco de sobrepeso. IMC entre 2 e 3, para uma criança menor de 5 anos de idade, a gente diz que ela já tem sobrepeso. E acima de 3, a gente diz que ela tem obesidade. Abaixo de -2, a gente diz que essa criança está desnutrida. Ela está com magreza. Abaixo de -2, ela está com uma magreza. E abaixo de -3, está com uma magreza acentuada, tá bom? A gente vai ter gráficos adiante que vão mostrar precisamente o que significa cada valor. O que é acima de +3, o que está entre +3 e 2, o que está entre 2 e 1. Mas, de modo geral, entre -2 e 1, geralmente é adequado. As alterações de desnutrição estão para baixo de -2. As alterações de obesidade vão estar para cima de +1. Questão número 5. Sobre o percentil e o score Z, assinale a alternativa incorreta. O percentil identifica a posição do indivíduo, ou seja, de sua medida numa distribuição. Perfeito. A criança no percentil 50 tem um peso, olhando o peso. A criança no gráfico de peso, no percentil 50, ela tem um peso superior a 50% da população naquela faixa etária. Uma criança no percentil 84, ela tem um peso maior do que 84% da população naquela faixa etária. P84 equivale igual a Z1. Porque lá no gráfico da curva de Gauss foi feito o desvio padrão, e o desvio padrão ele sempre é um número sempre o mesmo. Ok? Então essa aqui está corretinha. O percentil identifica a posição do indivíduo a partir de uma distribuição lá naquela curva. O score Z reflete a distância da medida do indivíduo em relação ao ponto médio da população de referência. Perfeito, foi o que eu falei antes, né? Z mais 1 e Z menos 1 é uma criança que está dentro, que está afastada 34,2% do 50. Então, Z mais 1 é 50 mais 34,2. Z menos 1
é 50 menos 34,2, porque ele refere-se à distância do peso dessa criança para a média da população. Então, é a distância da medida em relação à média da população. Para estudos populacionais, o percentil é mais utilizado porque permite a análise estatística comum. Não. O percentil não é o mais utilizado. O mais utilizado é o score Z. Por quê? Porque o score Z, analisando apenas desvio padrão, ele permite com que a gente diagnostique uma criança com maior precisão. O percentil, ele tem maior sensibilidade. Ele vai falar especificamente qual que é o peso dessa criança quando comparado a toda a população. Mas essa maior sensibilidade diminui um pouquinho na precisão de diagnóstico. Por quê? Porque eu não vou analisar com... Na verdade, até poderia, mas seria mais chato, porque os valores seriam muito maiores. Teria valor de 0 até 100, então o parâmetro, o espectro é muito maior do que o score Z. Com o score Z, eu sei que menos 2 até 1 é sempre normal. Acima de 1, eu sei que já está com o risco aumentado para aumento daquilo. Por exemplo, eu estou com Z mais 2 para peso, eu já fico alerta para pensar em obesidade. Eu estou com Z menos 3 para altura, eu já liga meu alerta obrigatoriamente que essa criança não está crescendo, que ela está com algum distúrbio que está impedindo o crescimento dela. Então, a partir do Z fica mais fácil, fica mais preciso o meu diagnóstico. Abaixo de Z menos 2, geralmente tem alguma patologia atrapalhando. Acima de Z mais 1, geralmente tem uma coisa que deve ser investigada se essa criança não está com sobrepeso. Então, o score Z é mais utilizado que o percentil para análise estatística comum. Essa aqui é incorreta, a letra C. Para uma criança de score da estatura paridade mais 2, esperamos encontrar 2,3% das crianças com estatura maior. Então, é aquela lógica do score com o percentil. Score Z mais 2 significa que essa criança ela está no percentil 97,7. Ou seja, essa criança ela tem um peso superior a 97,7% da população naquela faixa etária. Ou seja, somente 2,3% das crianças naquela faixa etária têm uma altura maior que a dela. Então tá perfeito, tá? Essa questão aqui está perfeita. Repetindo os valores. Z igual a 0 é 50%. Z mais 1 é 50% mais 34,2%. É 84,2%. Z mais 2 é 97,7%. E Z mais 3 é 99,9%. Tem que decorar, tá? Às vezes, algumas questões de residência, algumas questões em provas, feitas por professores, pede para a gente comparar o score Z com o percentil. Então, infelizmente, tem que decorar. Z mais 1, 84,2. Z mais 2, 97,7. Z mais 3, 99,9. Então, o errado é realmente a letra C. Ó, aqui na curva de Gauss, a gente vê o Z está bem no meio. Z menos 1 e mais 1 refere-se à distância em um desvio padrão da média da população. O Z mais 2 e menos 2, a distância de 2 desvio padrão da média da população. E o Z menos 3 e mais 3, a distância de 3 desvio padrão da média da população. Vamos criar flashcard sobre a avaliação nutricional. Aqui a gente basicamente vai falar sobre o score Z. A gente vai colocar os valores, tá? Então, a partir do score Z, vamos comparar. Transformando no percentil, 2 pontos. Vamos fazer. O Z igual a 0 refere-se a 50%. O Z mais 1 é 84,4%. 2%, perdão. O Z mais 2 é 97,7%. O Z mais 3 é 99,9%. O Z menos 1
Z menos 1 seria 15,8%. O Z menos 2 seria 2,3%. O Z menos 3 seria 0,01%. Esses valores tem que decorar, tá? Infelizmente, realmente, algumas questões pedem esses valores de cor. Então, infelizmente, é algo que a gente tem que decorar, que é a transformação do percentil em score Z e vice-versa. Próxima questão, questão número 4. Qual o diagnóstico nutricional de uma criança de 4 anos de idade que apresenta a classificação de IMC de acordo com o score Z de Z-3? Então, agora a gente vai avaliar lá naquela tabela de correlação entre o score e o diagnóstico nutricional dessa criança. Score Z-3 é uma magreza muito, muito acentuada. Por quê? Porque essa criança ela tem um IMC inferior a 0,01% da população. Ou seja, 99,9% da população tem um IMC maior que o dela nessa faixa etária. Então, ela está extremamente magra. Ó, entre menos 2 e mais 1, aqui, entre menos 2 e mais 1, todas as análises são sempre eutróficas. Todas as análises são adequadas para a idade. Quando a gente fala de Z menos 2 a Z menos 3, se for olhando só peso, ele tem baixo peso para a idade. Se for olhar IMC, ou a correlação do peso com a altura, essa criança é magra. Então, abaixo de menos 2, mas acima de menos 3, a gente diz que essa criança é magra. Se eu estou analisando só a altura, eu vou falar que ela tem baixa estatura. Ela é baixinha. Agora, se essa criança está abaixo do menos 3, ela tem um peso, uma altura, um IMC inferior a 99,9% da população, eu vou falar que ela é muito baixo peso. Ela é muito magra, uma magreza muito acentuada e ela é muito baixa. Uma altura elevada não importa nada pra gente. Isso pra gente não importa. Então, a gente vai olhar peso e IMC. Entre mais 2 e mais 3, se a gente está analisando peso, ou Z mais 3, esse peso é elevado. Então, acima de Z mais 2, essa criança tem peso elevado. Olhando agora IMC e a relação de peso-altura, acima de Z mais 1, a gente diz que é risco de sobrepeso. Acima de Z mais 2 já é sobrepeso. E acima de Z mais 3 é obesidade. Isso para uma criança menor de 5 anos. Na criança maior de 5 anos, a gente tem uma diferença, é que não existe risco de sobrepeso. Acima de Z mais 1 já é sobrepeso. Acima de Z mais 2 já é obesidade. E acima de Z mais 3 é uma obesidade grave. Obesidade grave porque ela tem um IMC superior a 99,9% da população naquela faixa etária. Então, ela tem um peso extremamente elevado. Uma relação IMC, uma relação peso por altura, extremamente elevada. Então, contrário. Para a gente criar um flashcard e colocar a questão. Vamos salvar a questão. Vamos lá. Criamos um flashcard. Aqui, vamos colocar o que essa questão falou, para a gente poder relembrar. IMC de uma criança. Vamos colocar vários valores. Valores, por exemplo, mais 1. Ela tem um IMC adequado. Se essa criança tivesse um IMC mais 2, ela teria um IMC de risco de sobrepeso. Na verdade, entre 0 e mais 1, entre mais 1 e mais 2, risco de sobrepeso. Entre mais 2 e mais 3, a gente diz que ela tem sobrepeso. E acima de mais 3, ela tem obesidade. Esse vai ser para a gente conseguir relembrar. Mas vamos colocar já direto todos os valores. Entre menos 3 e menos 2, a gente diz que a criança é magra, tem magreza. E abaixo de menos 3, magreza acentuada.
Prontinho. Questão 06. Durante a consulta pediátrica de rotina, é importante avaliar a alimentação da criança. Em relação à coleta das informações sobre a alimentação, podemos afirmar. Então, vamos voltar lá para a anamnese agora. O registro alimentar é preenchido pela família durante 3 ou 4 dias, sendo entregue numa próxima consulta. Isso aqui não é rotina, a gente não faz sempre. Quando a gente pede esse registro alimentar? Quando a criança está num momento atípico. Por exemplo, é segunda-feira e a gente pergunta qual foi a alimentação do dia anterior. No domingo, geralmente, as famílias mudam sua alimentação. Fazem churrasco, fazem uma reunião familiar. Então, a alimentação do domingo, geralmente, ela não é padrão igual aos dias da semana. Então, nesse caso, a gente pode pedir para a família preencher por 3, 4 dias para a gente ter certeza de como é que é a alimentação dessa criança durante a semana. Geralmente, na anamnese, a gente preenche a nutrição alimentar, a nutrição dessa criança, através dessa letra B aqui, ó. No recordatório alimentar de 24 horas, se é perguntado sobre toda a alimentação ingerida nas últimas 24 horas. Este reflete a alimentação de apenas um dia, o qual pode ser atípico, além de estar sujeito a vieses da memória. Então, esse aqui, ó, geralmente é o que a gente pede na consulta, durante uma anamnese. Geralmente é o recordatório alimentar de 24 horas, que é o que a gente vai escrever no prontuário, mas às vezes a gente pode mudar a pergunta. Pedir a pergunta sobre um dia alimentar habitual, sobre como é que é a alimentação num dia aleatório da semana, ou a gente pode pedir para a criança preencher, para a criança não, né? Para o adulto preencher por 3, 4, 5 dias num papel para ser entregue na próxima consulta para assim ser avaliada a nutrição da criança. Então, A e B estão certinhas. Letra C. No questionário sobre o dia alimentar habitual, são coletados dados sobre horários das refeições, perfeito. Modo de preparo, perfeito. E quantidade aproximada ingerida, perfeito. Este traz informações adicionais sobre o cotidiano da família, perfeito. Essa letra C também está certinha, ou seja, todas estão corretas. Próxima questão, questão número 9. Sobre a Organização Mundial da Saúde, qual que é a classificação antropométrica de um pré-escolar de 2 anos e 6 meses de idade, ou seja, abaixo dos 5 anos, com as seguintes medidas antropométricas. Então, score Z entre 1 e 2, entre 1 e 2, ou seja, aqui é só peso, analisando só peso, entre 1 e 2 é adequado. Peso é o único que entre 1 e 2 é adequado. Tá normal. Se fosse a altura, obviamente seria adequado, né? A gente também não vai querer julgar uma criança muito alta. O problema de altura é só quando é baixa. Então, peso e altura entre mais 1 e mais 2 é adequado. A estatura é menos 0,58, ou seja, está entre menos 1 e 0. Entre menos 1 e 0 está todas adequadas. E tem um IMC mais 2,72, ou seja, está entre mais 2 e mais 3. Criança menor de 5 anos de idade, entre IMC mais 2 e mais 3, já é um sobrepeso. Entre mais 1 e 2 é risco de sobrepeso, entre 2 e 3 é sobrepeso, acima de 3 é obesidade. Então, essa criança tem um peso adequado, uma altura adequada, mas ela tem sobrepeso. Adequado e sobrepeso. Letra D. Ó, se for analisar a altura, pela idade, ela tem, vamos lá, ó, a altura, 90 centímetros. Então, 90 centímetros para 2 anos e meio, ela tem próximo aqui, ó, do Z0. Ou seja, é adequado. Abaixo de menos 2, que é baixo, baixa estatura, e abaixo de menos 3 é muito baixa estatura. Olhando lá como é que a gente lê essa tabela. Essa tabela lê da seguinte forma. A gente vai ver se a criança tem mais de 5 anos ou menos. Se ela tiver menos, ela está aqui. Se ela tiver mais, ela está aqui. Então, como ela tem menos, ela tem 2 anos e meio, a gente vai analisar somente essa parte da tabela. E a partir dessa parte da tabela, a gente vai coletar os dados. A gente viu, ó, que ela tem um peso mais 1,55. Então, a gente vai procurar peso, score entre mais 1 e mais 2, tá aqui.
ou seja, ela tem um peso adequado para a idade. Segunda análise, altura. Ela está entre -1 e 0. A altura, estatura para idade. Entre -1 e 1, ou seja, entre -1 e 0, ela tem uma estatura adequada para a idade. Terceira análise, IMC, 2,72. IMC, uma criança entre 0 e 5 anos, IMC para idade. Entre 2 e 3, ela tem sobrepeso. Então é assim que a gente dá o gráfico. Infelizmente, a gente tem que decorar também os dados, tá? A gente não vai ter esse gráfico sempre, então é importante saber. IMC, entre 1 e 2, risco de sobrepeso, entre 2 e 3. Sobrepeso, acima de 3, obesidade. Isso para baixo de 5 anos. Acima de 5 anos, entre 1 e 2, sobrepeso, entre 2 e 3. Obeso, acima de 3, obesidade mórbida, obesidade grave. Questão número 10. Qual seria o diagnóstico antropométrico de um menino de 8 anos de idade com o seguinte valor de score Z? Então, nessa questão número 9, a gente vai fazer um flashcard sobre o peso. A gente fez o flashcard anterior somente sobre o IMC, né? Então, avaliação nutricional. Sobre o peso pela idade. Então, ó. Z menos 3, a gente diz que ela tem uma muito baixa estatura. Abaixo de menos 3, né? Com o Z entre menos 3 e menos 2, baixa estatura. Entre menos 2 e peso pela idade, não. Muito magreza acentuada. Entre menos 3 e 2, magreza. Entre menos 2 e mais 2, a gente diz que ela é eutrófica, adequada para a idade. Entre mais 2, na verdade, acima de mais 2, a gente diz que ela tem um peso elevado para a idade. Então, abaixo de menos 3 é magreza, entre menos 3 e menos 2. Na verdade, é baixo peso. Magreza refere-se mais ao IMC. Então, entre menos 3 é muito baixo peso. Entre menos 3 e menos 2 é baixo peso. Entre menos 2 e mais 2, a criança tem um peso adequado, é eutrófica. E acima de mais 2, ela tem um peso elevado para a idade. Ok? E depois, na próxima questão, a gente faz sobre a altura. Questão número 10. Qual seria o diagnóstico antropométrico de um menino de 8 anos de idade, então acima de 5 anos, com os seguintes valores? Peso pela idade. Peso menos 2,24. Peso entre menos 2 e menos 3, a gente diz que é baixo peso. Estatura, menos 2,64. Menos 2 está entre menos 2 e menos 3, que para altura é baixa estatura. E IMC menos 0,69, que está entre menos 1 e 0. IMC entre menos 1 e 0 é eutrófico, é adequado para a idade. Então ficou baixo peso, baixa estatura, mais eutrófico. Baixo peso, baixa estatura, mas eutrófico. Criando agora o último flashcard sobre a altura pela idade. A gente diz que menos 3 é muito baixa estatura. Entre menos 3 e menos 2 é baixa estatura. Acima de menos 2 é uma estatura adequada. Não importa se essa criança ela é alta ou muito, muito mais alta que mais população. A gente só importa que menos 3 é muito baixa estatura. Entre menos 3 e menos 2 é baixa estatura. E acima de menos 2 está adequado. Não importa qual valor que seja, está adequado. Prontinho. Vamos para a última questão. Qual medida antropométrica
pode ser utilizada para quantificar a adiposidade central, sendo utilizadas em crianças com 6 anos ou mais e indicando se há risco de doença cardiovascular. Então, as duas medidas que a gente faz, além de peso, altura e perímetro cefálico, é a circunferência abdominal e a circunferência braquial. No caso de obesidade, a gente vai fazer muito mais a circunferência abdominal. Em caso de desnutrição, a gente faz a de dobra cutânea e circunferência braquial também da criança. Então, nesse caso, para quantificar a adiposidade central, a gente usa a relação circunferência abdominal pela altura, que ela que diz se essa razão está boa. Valores acima de 0,5. Ou seja, a criança tem o dobro da altura em relação à circunferência abdominal, tem riscos cardiovasculares elevados, comparado com uma criança que tem valores menores que isso. Então, agora fizemos flashcards sobre esse conteúdo, puericultura. Vamos lá. A avaliação nutricional pediátrica é obtida através da anamnese, que é clínica e dietética, exame físico, que é o geral e o antropométrico, e exame complementar. IMC. Vamos analisar um por um. IMC menor que menos 3 é magreza muito acentuada. Entre menos 3 e menos 2 é muito magro. Entre menos 2 e mais 1 é sempre adequado. Entre mais 1 e mais 2, se a criança é menor de 5 anos de idade, é risco de sobrepeso. Se a criança tem mais de 5 anos de idade, já é sobrepeso. Entre mais 2 e mais 3, se a criança é menor de 5 anos de idade, é sobrepeso. Se a criança tem mais de 5 anos, já é obesidade. E acima de Z mais 3, se é uma criança menor de 5 anos de idade, é obesidade. Se é uma criança maior de 5 anos de idade, é uma obesidade grave. A avaliação antropométrica é feita através das respectivas curvas de crescimento, onde é possível observar 2 pontos extremamente importantes para a puericultura. Quais são eles? Quando a gente coloca no gráfico, a gente pode analisar 2 coisas extremamente importantes. O primeiro, a gente vai estar acompanhando longitudinalmente essa criança. Uma criança que sempre está mantendo um Z-2, apesar de ela ser magra e pequena, se ela estiver sempre acompanhando um Z-2, significa que ela está crescendo normal. Então, apesar de pequena, ela está acompanhando seu crescimento no seu ritmo. Agora, uma criança que nasceu, por exemplo, IMC Z mais 2, e de repente ela vai para Z mais 1, vai para 0, vai para Z menos 1, que dentro desse espectro é considerado adequado, a gente tem que ligar um alerta. Porque uma criança que caiu MC de mais 2 para mais 1, para 0 para menos 1, significa que ela está diminuindo a sua velocidade de crescimento. Que ela está tendo um crescimento maior de altura do que de peso, o que, consequentemente, pode ocasionar futuramente uma diminuição da velocidade de crescimento da estatura. Então, é muito importante, um ponto extremamente importante da análise do gráfico é observar a própria evolução da criança no desenvolvimento dela, mas, além disso, comparar essa criança com a média da população. Porque no Z mais 1, eu sei que essa criança é maior do que 84% da população. Acima de Z mais 3, eu sei que essa criança é maior do que 99,9% da população. Então, os pontos importantes são acompanhar longitudinalmente a evolução da criança e comparar essa criança com a população na mesma faixa etária. Agora vamos olhar o peso pela idade. Abaixo de Z-3 é muito baixa estatura. Entre menos 3 e menos 2, baixa estatura. Entre menos 2 e mais 2, está normal. E acima de mais 2, a gente diz que ela está com peso elevado pela idade. Transformando o score em percentil. Vamos lá. O Z mais 0 significa 50%. Z mais 1 é 84%. Z mais 2, 97%. Z mais 3, 99%. Z menos 1, 15,4%. 15,3%. 0,8%, perdão. Z menos 1, 15,8%. Z menos 2, 2,3%. E Z menos 3, 0,01%.
E o último agora, comparando a altura pela idade. Abaixo de -3 é sempre muito abaixo a estatura. Entre -3 e -2, baixa a estatura. E acima de -2, tá normal. Não importa se está em 0, 1, +1, +2 ou +3, tá normal. E assim a gente acabou o nosso estudo sobre avaliação nutricional na pediatria. Muito obrigado por terem acompanhado a live, gente. É isso e tchau, tchau.